Na aula passada eu falei sobre uma aplicação da derivada dentro da física. Ali a gente estudou a velocidade como uma derivada espacial, né? Então, qual era a aplicação que eu tinha? Vou até dar uma voltada aqui, né? Qual era a aplicação que eu tinha mostrado para vocês na aula passada? Era da derivada do espaço em relação ao tempo, que dava a velocidade, né? Então, a velocidade ela era representada pela derivada espacial em relação ao tempo, e a aceleração, que era representada pela derivada da velocidade em relação ao tempo ou da derivada segunda da velocidade em relação ao tempo. Hoje eu vou trabalhar com diversas aplicações, não apenas na física, mas em problemas envolvendo essas derivadas de uma quantidade em relação ao tempo, tá? Quando a gente deriva uma quantidade em relação ao tempo, a gente chama essa de taxa de variação. Olha que nome bem adequado, né? Por que é uma taxa de variação? Porque a gente está tentando identificar como uma variável está mudando em relação ao tempo, tá certo? Então eu vou apresentar hoje mais uma série de aplicações ainda na física e em outras coisas que não tem nada a ver com a física, tá? Bom, então vamos lá. Hoje eu vou falar como uma aplicação da taxa de variação da carga, tá? Que vai ser a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica, né? Como é que a gente define a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela foi pensada, né, idealizada como o seguinte: você imagina que você tem um fio, né? Um fio, esse aqui. Aí esse fio ele tem uma área, tá? Você pegar um fio e fazer um corte, ele vai ser uma área mais ou menos um círculo, né? Então vai ter um círculo aí nele, né? E aí a gente quer medir como que a carga atravessa esta área, tá? Então, se a gente for capaz de medir como a carga está atravessando essa área, aqui a gente faz um corte, então a gente consegue medir como que a carga está atravessando este corte aqui, tá? Como é que a gente define a corrente média que está passando por este ponto? A corrente é o quê? É a quantidade de carga, então a gente coloca essa quantidade como um ΔQ, que é uma quantidade de carga, dividido pelo tempo que você está medindo esta carga passando. Olha bem, esta ideia de corrente, ela vale também se eu tivesse um cano de água e tivesse medindo quanto de água está passando num determinado ponto do cano pelo tempo. Lá, para a água, a gente chama isso de vazão, tá? Ou fluxo. Como é que a gente mede o fluxo ou a vazão? É a quantidade de água que passa num determinado intervalo de tempo. Essa é a vazão média, tá? Essa ideia de vazão média, ela levou ao conceito de carga atravessando o fio, né, uma determinada área. Veja que existe uma similaridade muito grande, né? E é assim que se foram criadas muitas leis físicas, tá? Então, para eletricidade, definiu-se a corrente elétrica como a quantidade de carga que passa por um determinado ponto no intervalo de tempo, que a gente escreve assim, né? Como essa quantidade, que está vendo que isso é uma taxa de variação, ó? É uma taxa, a gente está medindo a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Sempre que a gente faz isso, a gente está encontrando uma taxa, tá? Essa taxa de variação, a gente dá um nome, a gente chama ela de corrente. Aqui tem esse MED aqui, tá? Para dizer que ela é média. Tudo que você mede no intervalo de tempo finito, ou seja, no intervalo de tempo que você realmente dá um tempo final menos um tempo inicial, a gente coloca a média. Por que média? Porque
é a quantidade que está passando naquele intervalo de tempo que você está medindo. Só que da quantidade média a gente consegue encontrar a instantânea. Como é que a gente encontra a instantânea? É só trocar esses ΔQ dividido por ΔT por dQ/dt, tá? Então, essa quantidade aqui, ela vem dessa ideia, tá? Então, as quantidades, em geral, as leis dentro da física, quando ela vem de um modelo contínuo, como este aqui, o que é o modelo contínuo? Aquele modelo que a gente imagina que não existe buracos, tá? Que a carga seja um objeto contínuo, como a água, né? O fluxo de água é uma estrutura contínua, não existe, ele não passa com buracos. A gente sabe que existe buracos, né? Na verdade, isso passa como pacotes, né? Mas a física do contínuo, que é a física que rege, em geral, os problemas de grande porte no qual a gente vive, né? Os problemas que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente vê, que a gente sente, que afeta a vida da gente, são problemas que a gente chama de grande porte, baixa velocidade, baixa energia. Nessa situação, a física do contínuo funciona muito bem. Tá? Então, a gente imaginar que tudo é uma coisa contínua funciona muito bem. E aí a gente consegue deduzir mais facilmente as leis físicas usando derivadas, tá? Porque para derivada, obrigatoriamente, a gente tem que trabalhar com funções que são funções, no mínimo contínuas, tá? Ela tem que ter mais propriedades. Mais à frente eu vou falar para vocês em situação que a gente não pode derivar uma função, tá? Existem situações que a função não admite derivadas, tá? Bom, então, como é que a gente transforma esse aqui essa quantidade média para uma quantidade instantânea? É só trocar a variação ΔQ sobre ΔT por dQ/dt, como eu já tinha comentado agora, tá? Então a corrente é definida como a derivada da carga em relação ao tempo. Aqui eu vou fazer só um exemplinho aqui, né, para a gente utilizar essa aplicação aí, que é o seguinte, olha, imagine que eu tenha uma carga, tá, que ela varia num determinado ponto desta forma aqui, né? O Q é 2t² menos 3t, tá? Como é que a gente acha a corrente, tá? Então, para encontrar a corrente, o que a gente vai fazer? A corrente é o I, né? I. A gente vai vir aqui derivar, né? Então, a corrente vai ficar o quê? dQ/dt, que vai ficar o quê? A derivada dessa função. Então, é d dt de 2t² menos 3t. É só derivar, nada além disso, tá? Então, vamos lá. A gente aplica a derivada nessa função aí, para a gente conseguir achar o que a gente quer. Bom, então, derivando isso aqui, vai ficar o quê? Ó, o 2 sai para fora. Então, eu vou derivar o t². Quanto que é a derivada de t²? A derivada de t² é um polinômio, o grau cai na frente, então vai ficar 2t menos 3, né? A derivada de t. A derivada de t, o quanto? É 1. Tá? Então, estou aplicando qual regra aqui? Lembra? Tem uma soma. Então, quando a gente deriva a soma, vai ficar a derivada de cada um dos termos separadamente. Tá? Então, vai ficar a derivada de 2t², a constante sai para fora, a derivada de t² é 2t, e aqui a derivada de t é 1, a constante também sai para fora. Então, vai dar o que aqui? Vai ficar 2 vezes 2 dá 4t, menos 3. Então, essa aqui corresponde à corrente quando a carga é dada por essa expressão. Tá? Muito simplesinho, era só derivar e aplicar aquela propriedade lá. Tá? A definição, inclusive, não a propriedade, a definição, né? A definição da corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. Bom, vamos lá, continuando aí. É o seguinte, hoje eu vou falar sobre taxa de variação, tá? E taxas relacionadas. Nas taxas, quando a gente fala assim, ó, uma taxa de variação é uma derivada de uma quantidade em relação ao tempo, uma taxa de variação. Você está indicando como é que a quantidade varia em relação ao tempo, tá bem? Então, será muito útil a gente
rever a regra da cadeia de uma outra forma, tá? Ainda é regra da cadeia, mas de uma forma levemente diferente, tá? Se vocês sabem fazer aquela regra da cadeia anterior, essa aqui também vai ser feita de modo tranquilo. Vamos só lembrar como é que é a regra da cadeia aí. Quando que a gente utiliza a regra da cadeia? Quando a gente tem uma composição de função, correto? Então, imagine que você tem uma função composta com outra, né? Você tem uma f composta com uma g aplicada numa variável x. Então, a gente vai derivar isso em relação a x. A derivada sempre é feita em relação à variável que está mais interna aqui, tá? Por quê? Porque a g vai ser uma função de x. Se g é uma função de x, a f, que é uma função de g, também será uma função de x. Então, no final das contas, todo mundo vai depender do quê? Da variável mais interna aqui. Então, por isso que quando a gente vai aplicar a regra da cadeia, a gente está derivando em relação à variável mais interna que a gente está aqui, tá? No caso x. Como é que é a regra da cadeia? A regra da cadeia é muito simples. Vai ser o quê? Vai ser a derivada da função mais externa avaliada na função interna vezes a derivada da função interna. Então, vai ficar o quê? df dx avaliada em g e dg dx. Tá? Essa é a forma da regra da cadeia que a gente está acostumado a fazer quando a gente escreve a f como função de x. Uma outra forma de escrever a regra da cadeia, também igualmente correta, tá? Que agora a gente vai utilizar mais, é o seguinte. Quando a gente olha para a função aqui, né, essa derivada, você está vendo que eu estou derivando essa função aqui? Eu estou derivando em relação a x, mas eu poderia imaginar que eu tenha a minha f assim, ó. A minha f é dada como uma função de g e a g é dada como uma função de x. Isso aqui também eu posso imaginar que é uma função, uma composição de funções, tá? Então, a f de g e a g de x. Então, no final das contas, quando a gente junta essa com essa, a gente vai ter uma f de g de x, tá? Vai ter uma função composta. Só que da forma que está dada aqui, está levemente diferente da forma que a gente está acostumado a ver lá, como eu apresentei para vocês, para a aplicação da regra da função composta. Está levemente diferente, mas é igualmente possível, tá? Então, a gente pode ter uma função dada desse jeito. Então, perceba que aqui também é uma composição de função. Só que aqui eu estou dizendo quem é f dependendo de g, e aqui embaixo estou dizendo quem é g de x. Então, para eu não substituir aqui o g, no lugar do g, colocar isso tudo aqui, para ficar uma expressão bem grande, eu imagino que eu posso aplicar a regra da cadeia deste jeito que está aqui, ó. Tá certo? Que é igualzinho ao que estava anteriormente, só que o detalhe é que eu estou imaginando que a minha f aqui depende de uma variável g dada, tá bem? Então, como é que fica a derivação desta função aqui? Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Se eu quero calcular o df dx dessa função, que é a derivada dessa função, vai ficar o quê? Vai ser a derivada da f em relação a g, que a gente já está acostumado a fazer, avaliada em g e dg dx. Então, quem é a derivada da f em relação a g aqui? A derivada da f em relação a g só vim aqui derivar, né? Derivada de g ao quadrado é 2g, mais a derivada de 3 vezes g. Qual que é a derivada de 3 vezes g? O 3 é uma constante, então, na verdade, eu derivo só g em relação a g, tá? Porque eu estou derivando a f em relação a g. Então, a derivada de g vai dar 1. Então, vai ficar 2g mais 3. Então, você percebe que você está derivando esta expressão imaginando que o seu g é o x, né? Então, você está fazendo df dg normalmente aí. Bom, e quanto que a derivada de g em relação a x é 2x menos 3. Então, como é que a gente faz ou encontra a nossa derivação da expressão? A gente faz assim.
Então vai ficar o df dg avaliado em g de x. Quem é o df dg? A gente já calculou, que deu 2g mais 3. A gente coloca aqui, né? No lugar do g dx, a gente coloca 2x menos 3. Veja que a gente tem aqui duas variáveis diferentes. A gente tem g e x. Só que a gente já sabe quem é g como função de x. A gente vem aqui e substitui no lugar do g. A gente coloca x² menos 3x mais 1. Então, vem aqui e coloco x² menos 3x mais 1 mais 3. E aqui vezes 2x menos 3. Então, perceba que essa aqui é exatamente a regra da cadeia que a gente está usando. Eu só estou fazendo ela levemente diferente, o cálculo levemente diferente, tá? Então, quando eu der a função deste jeito aqui, né, eu disser que o f de g já dá separadamente aqui, que é g² mais 3g mais 4, assim, uma função de g, e o g for uma função de x, a melhor forma de aplicar a regra da cadeia é desse jeito, não fazer a substituição e fazer a conta, mas aplicar diretamente a regra da cadeia nessa expressão aqui. Nas contas que eu vou fazer mais à frente, esse conceito vai ser útil e eu vou explorá-lo algumas vezes, tá? Que eu vou trabalhar com o que eu chamo de taxas de variação e taxas relacionadas, tá? Bom, então vamos lá. Isso aqui eu só fiz uma revisitação no conceito da regra da cadeia, tá? Eu só estou lembrando o que era a regra da cadeia. Estou dizendo que a gente pode enxergar ela de uma outra forma. Então, se você sabe fazer a regra da cadeia, beleza. Aqui o que eu estou fazendo, eu só estou fazendo um comentário geral, não é nada novo aqui, tá? Mas agora, isso aqui agora é novo, tá? Bom, e o que é uma taxa de variação? A gente já viu algumas vezes anteriormente, quando eu falei de velocidade, quando eu falei de aceleração, quando eu falei de corrente. Mas como é que a gente define uma taxa de variação? Então, se eu tiver uma função v aqui, ó, que depende do tempo, como é que a gente calcula a taxa de variação da v? Ou seja, a gente quer saber como a v está variando em relação ao tempo instantaneamente. Isso que a gente quer fazer, tá? Então, a gente chama essa variação instantânea que a gente quer medir, a gente chama isso de taxa de variação, que quer dizer como a expressão está mudando em relação ao tempo. Então, a taxa de variação essa função v aqui em relação ao tempo, a gente define desse jeito aqui, ó, como dv dt. O que é o dv dt? Isso aqui representa como a função v, ó, v varia no tempo instantaneamente. Tá? Isso é uma taxa de variação. Então, sempre que a gente tem uma derivada em relação ao tempo, é isso que a gente está medindo. Na verdade, quando a gente tem uma derivada em relação a qualquer variável, a gente está medindo a taxa de variação, como aquela função muda em relação à variável de que ela depende. A derivada é isso. Ela foi concebida assim, tá? Então, fisicamente, a gente utiliza o tempo porque o tempo realmente é uma coisa que a gente está medindo, né? É uma coisa que a gente quer saber como isso aqui está mudando em relação ao tempo. E o legal, quando a gente tem essas taxas de variação em relação ao tempo, a gente consegue deduzir leis físicas, que a gente chama de equações diferenciais ordinárias, quando só tem um tempo. Quando ela depende do tempo e espaço, são equações diferenciais parciais, tá? Elas modelam vários problemas na vida da gente, tá? Vários problemas realmente importantes. Então, hoje em dia, com o advento da computação, essas equações diferenciais, tanto as ordinárias quanto as parciais, elas se tornaram ferramentas assim imprescindíveis na hora da gente fazer estimativas, fazer previsões do que vai acontecer em vários fenômenos, tá? Em vários fenômenos. Desde sei lá, saber se vai chover ou não hoje, até saber
quando uma asa de avião ela é mais adequada para uma determinada situação, quando ela é mais estável, quando ela consome menos, tá? Para saber em qual situação, né, qual estratégia de injeção de água que você faz num poço de petróleo para você recuperar mais óleo, ou se você injeta fluido mais quente ou mais frio, ou como é que você faz para limpar um determinado local com injeção de vapor. Então, são muitas aplicações que são modeladas utilizando equações diferenciais que vêm das derivadas, e essas derivadas estão representando taxas de variação ou espacial ou temporal. Aqui, quando a gente tem no tempo, a gente são taxas de variação temporal. Bom, aí a gente tem vários exemplos, né? Uma taxa de variação importante é a taxa de variação, a primeira que eu apresentei para vocês, essa aqui, ó, ds/dt. O que ds/dt está dizendo? A gente está calculando a variação do espaço em relação ao tempo. Ó. Isso, a variação do espaço em relação ao tempo é o quê? É a velocidade. Tá? Então, por exemplo, a gente até consegue identificar o que acontece se o ds/dt for positivo, quer dizer que o espaço está crescendo. Se o ds/dt for negativo, quer dizer que o espaço está decrescendo. Tá? O espaço é interessante porque o espaço a gente põe uma direção de crescimento. Por exemplo, quando a gente tem um móvel, né, andando, a gente tem que pôr um sistema de coordenadas e indicar. Se ele está indo em uma direção, o espaço está crescendo. Se ele está indo na direção contrária, o espaço está decrescendo. Então, por exemplo, se eu estou colocando aqui a direção de crescimento, então quando o móvel sai desse ponto e vai para lá, quer dizer que ele está indo na direção crescente do espaço, né? Então, para cá a velocidade é positiva. Então, se eu fosse calcular o ds/dt aqui, o ds/dt dá maior do que zero, porque está dizendo que o espaço está crescendo. Se o imóvel está indo para trás, né? Está dizendo que o ds/dt está negativo, porque o espaço está decrescendo em relação ao sistema, a direção que você colocou no o seu referencial. Tá? Então, para o espaço, a gente tem que colocar um referencial. Para a carga, a mesma coisa, né? Uma outra quantidade importante aí que eu também já falei é o dqdt, que é a variação da carga passando um determinado local, né, em relação ao tempo. Isso aqui é a corrente. Quando dqdt é positivo, quer dizer que a corrente está fluindo positivamente. Quando dqdt é negativo, quer dizer que a corrente está fluindo negativamente. Tá? Então, a gente já consegue identificar, dar uma interpretação bem legal do que está acontecendo aí dessas quantidades. Uma outra coisa muito legal também, e que dá equações bastante interessantes quando a gente trabalha com equações diferenciais ordinárias, né? Lá para a gente deduzir modelos, é a taxa de variação populacional. Eu não sei se vocês sabem, né? Eu não sei se vocês já leram uma coisa do tipo. Modelos para taxas populacionais, taxas como uma população varia, elas envolvem equações diferenciais ordinárias, né? E essas equações diferenciais ordinárias, elas são basicamente derivadas de uma determinada quantidade em relação ao tempo, tá? Então, imagine que o P de t seja uma função da população num determinado local, né? Uma população está crescendo de acordo com o tempo, satisfazendo uma lei temporal. Se a gente quiser calcular a taxa de variação com que essa população muda, tá? O que a gente faz? A gente deriva, né? Então, o dp/dt, ele representa o quê? A taxa de variação com que a população está mudando em relação ao tempo. Quando o dp/dt é maior do que zero, está dizendo o quê? Quando a gente faz a derivada e acha que a derivada é maior do que zero, a gente está dizendo que a população está crescendo, tá certo? Quando a derivada em relação ao tempo da população é positiva, a gente tem uma variação positiva. A variação positiva da população quer dizer o quê? Que a população está crescendo. Olha, a interpretação física da população é mais legal do que a interpretação física da velocidade, tá? Porque a população não dá para a gente pôr referencial. Quando ela é positiva, a gente já sabe que ela cresce. E quando a variação é negativa, a gente sabe que a população decresce, tá? Um outro modelo legal também aí, né, são modelos envolvendo temperatura. Então,
o que é se eu pegar aqui e calcular a derivada da temperatura em relação ao tempo? O que eu estou medindo aqui? Eu estou medindo a variação da temperatura, ou seja, eu quero saber como a temperatura está variando em um determinado local. A partir da derivada da temperatura em relação ao tempo, a gente, por exemplo, pode deduzir há quanto tempo uma pessoa morreu, porque você consegue encontrar uma equação da dinâmica da variação da temperatura da pessoa em relação ao tempo. Inclusive, quando você vê EDO, você vê lá a chamada equação do morto, né, da equação do morto do Newton, que ele deduz como é a variação da temperatura, do decaimento da temperatura de uma pessoa em relação ao tempo. Bom, então, por exemplo, aqui se a gente tiver o dt, a derivada da temperatura em relação ao tempo maior do que zero, a gente sabe que a temperatura está aumentando, tá certo? Ou seja, está esquentando. Quando o dt, a derivada da temperatura em relação ao tempo for menor do que zero, a gente sabe que a temperatura está diminuindo, ou seja, está esfriando. Tá? Então, as taxas de variação, elas são importantes para quê? Para compreender como uma determinada quantidade varia em relação ao tempo, tá certo? Quando a gente tem essa função, essa expressão como função do tempo. Uma outra coisa importante aí só estava explicando a filosofia, agora a gente vai fazer exemplos especificamente. Uma outra coisa importante são o que a gente chama de taxas relacionadas. O que são taxas relacionadas? Olha, muitas vezes, por exemplo, você tem você está enchendo uma bexiga, tá certo? Você está enchendo uma bexiga. Quando você assopra a bexiga, vamos imaginar que a bexiga ela é esférica. Ela não é, mas vamos imaginar que ela é uma esfera. Então, você assopra a bexiga. Tá? O que acontece, imaginando que ela fosse uma esfera, né? Você vai assoprando a bexiga, o que vai acontecendo? Vai aumentando o raio, tá certo? O raio vai aumentando da bexiga, tá? Porque você está assoprando, ela está crescendo, 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 crescendo. Está aumentando o raio. E quando aumenta o raio, também aumenta o volume da minha bexiga. Por quê? Porque se ela for uma esfera perfeita, qual que é a equação que envolve raio e volume? Então, o volume de uma esfera é dado como 4/3 de πr ao cubo. Então, esta relação aqui, se eu sei que a minha bexiga ela é esférica, essa relação aqui relaciona volume e raio. Então, sempre que o raio crescer, o volume cresce também. Tá certo? Então, a gente chama isso de taxa relacionada, porque uma quantidade cresce, ela obrigatoriamente leva a uma outra quantidade crescer. Tá certo? Não, em geral, esse crescimento não é linear. Por exemplo, se o raio é multiplicado por 2, não quer dizer que o volume é multiplicado por 2. Ele pode crescer mais do que 2 ou dobrar ou triplicar. Aqui no caso, né, se a gente dobra o volume, ou dobra o raio, como o raio depende de uma função cúbica do volume, se eu pego o raio e troco por 2 vezes o raio anterior, o volume vai ser multiplicado por 8. Tá? O volume cresce 8 vezes. Enquanto o raio cresce 2, o volume cresce 8, por causa que a função não é linear, ela é cúbica. Tá? Mas existe uma relação envolvendo o volume da minha bexiga e o raio da minha bexiga. Então, quando a gente tem quantidades dentro de um determinado problema que se relacionam e uma crescer influencia na outra crescer, a gente diz que a gente tem uma taxa relacionada, porque tem uma relação envolvendo uma variável e outra variável. Tá? E as taxas relacionadas são importantes porque às vezes a gente não consegue medir. Por exemplo, a gente às vezes sabe como o volume de uma quantidade varia, porque a gente sabe quanto de ar a gente está colocando. Mas a gente às vezes não tem condições de medir como o raio dela está variando. Tá? Mas se a gente souber como o volume varia, a gente é capaz de estimar como o raio varia pelo quê?
pela lei física que mede essas quantidades. Então a taxa relacionada ela é importante, porque a taxa relacionada, às vezes, a gente não é capaz de medir como todas as quantidades variam. Às vezes a gente é capaz de medir uma. Fisicamente, às vezes a gente tem condições de medir uma. Mas sabendo das relações, das expressões que envolvem essas variáveis, às vezes a gente é capaz de medir todas, tá? Mesmo indiretamente. Então, conhecer a lei que relacionam determinadas quantidades dentro de um problema é fundamental. Porque eu digo, vamos lá, né? Vamos fazer um exemplo de taxas relacionadas. Na verdade, vão ser vários exemplos que eu vou fazer hoje aí de taxas relacionadas desses probleminhas aí. Bom, vamos lá então. Um primeiro problema é parecido com aquele problema que eu comentei com vocês aqui no começo, que era do balão, né? Então vamos lá, ó. O ar está sendo bombeado para um balão esférico, de modo que o seu volume aumenta a uma taxa de 100, não é centímetros por segundo, porque o volume, a unidade de volume é cúbico, né? Então é 100 centímetros cúbicos por segundo, tá? 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido está aumentando o raio do balão quando R é igual a 5 centímetros? Então, olhe bem o que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo saber como o raio do balão varia, sabendo da quantidade de ar que está entrando no balão, tá? Então, aí a gente tem o quê? A gente tem a taxa relacionada que eu havia comentado no começo para vocês, tá? Por quê? Porque eu tenho a relação envolvendo o volume e o raio, e eu tenho como o volume aumenta e qual a taxa com que esse volume aumenta. Eu quero saber quanto que o raio está mudando, tá? Bom, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Então, agora, são alguns. Quando a gente trabalha com problemas envolvendo derivadas, aí a gente começa a ver como a derivada realmente é importante e como a derivada realmente é difícil, tá? Porque calcular a derivada, ela não é difícil, pode ser trabalhosa, mas depois que você aprende, fica simples. Mas resolver problemas envolvendo derivada, em geral, é muito mais complicado, tá? Aqui na taxa de variação, que é o primeiro susto que vocês tomam quando a gente vai trabalhar com problemas realmente, tá? Você vai ver que como você faz 1, 2, 3, o negócio fica parecido, mas a ideia de. O mais difícil aqui, em geral, é encontrar a função relacionando, a expressão relacionando as quantidades que eu quero achar. Tá? Esse é o mais difícil. Eu vou resolver esse aqui, depois eu vou dar para vocês uma listinha, não uma listinha, né? Alguns passos em geral que a gente deve seguir que ajuda na hora da gente resolver o problema, tá? Então esse aqui eu vou resolver na raça mesmo, tá? Depois eu vou dar uma listinha de passos que em geral ajudam para a gente poder resolver, tá bom? Bom, então vamos lá, ó. Então, ó, para resolver esse tipo de problemas, a primeira coisa que a gente tem que encontrar é a lei que relaciona o volume e o raio, tá? Como é que a gente faz para encontrar essa lei? Então, se for preciso, a gente vai lá ler de novo o problema. Se for preciso, a gente vai lá ler 2, 3, quantas vezes foram necessárias. Então, vamos ler de novo o problema. Ó. O ar está sendo bombeado para um balão esférico. Aonde que está a coisa importante aqui? Na palavra balão, na frase, né? Esférico. Se o balão é esférico, a gente sabe que o balão tem qual formato? Este aqui, ó. Ela é uma esfera perfeita, olha lá. Um balão esférico assim. O que a gente identifica primeiro num balão esférico? A esfera. A coisa mais importante dela é o raio dela, tá? Ó, é o R, é o raio. Tá bom? Então o balão é esférico. É uma esfera, uma bola, tá?
Então, o parâmetro importante da esfera é o raio. Então, vamos continuar lendo. Ó. De modo que o seu volume... Então, a gente vai estar calculando o volume, né? De modo que o seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos. Então, volume aumentando, ó, o volume aumenta a uma taxa. Ó a palavra taxa aqui, ó. Se eu estou dizendo a palavra taxa, o que eu sei aqui no meu problema? Eu sei isso aqui, ó, que é a variação do volume em relação ao tempo. A taxa do volume variando, eu estou calculando como o volume está variando em relação ao tempo. Ou seja, eu estou calculando o dV/dt, tá? Então, isso aqui é a taxa com que o volume varia em relação ao tempo. É o que foi dado como informação para mim no problema, tá? Então, ele está dizendo que ele vale 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, isso aqui vale 100 centímetros cúbicos por segundo, tá? Quão rápido está aumentando o raio do balão quando R é igual a 5 centímetros? Tá? Ele quer saber o quê? Qual que é a informação que ele quer saber? Ele quer saber como o raio está variando. É isso que ele quer saber. Ou seja, ele quer saber quem é isso aqui, ó, dr/dt. Isso que é a pergunta do meu problema. Tá? Ele deu como o volume varia, mas quer saber como o raio varia. Isso que é o problema que ele quer. Está vendo que tem uma taxa relacionada aí? Por quê? Você dá a variação do volume e quer encontrar o quê? A variação do raio. Como é que a gente faz isso? Obrigatoriamente a gente vai ter que encontrar a lei que envolve volume e raio. Sabendo o que a gente sabe, que é uma esfera. Opa! Qual a lei que envolve volume e raio dentro de uma esfera? É a equação do volume de uma esfera. E qual a equação do volume de uma esfera? É essa aqui, ó. Volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Então, esta equação é que envolve volume com raio. Tá? Então, a gente já tem a lei que relaciona, a gente tem a taxa de variação com que o volume varia e a gente quer achar o quê? Como o raio varia, tá certo? O que a gente faz aqui, ó? Esse comentário aqui que está embaixo é exatamente o que está aqui, tá? Só que eu deixei ele, eu abri ele mais aqui com mais informações, tá? Porque eu já tinha escrito antes. Bom, então o que a gente faz? A gente sabe a lei que relaciona volume e raio. É claro que 4, 3 e π são constantes, tá? Isso aqui não muda. A única coisa que muda é o raio. O que a gente faz então aqui para encontrar então a nossa taxa de variação? A gente vem e deriva em relação a t dos dois lados aqui, ó. Então, sabendo da lei, que é essa lei aqui, eu vou vir aqui e vou dar uma derivadinha em relação ao tempo de cada um dos lados, tá? Então, eu vou fazer um dv/dt do lado esquerdo e um d/dt do lado direito, tá certo? A aplicação que você faz de um lado, você obrigatoriamente tem que fazer do outro. Vamos olhar para a expressão antes da gente fazer a conta? Olha o lado esquerdo da expressão que eu tenho. Olha, eu já tenho o dv/dt. dv/dt é o quê? É a taxa com que o volume varia. Do lado direito, eu tenho a taxa com que o raio varia? Não, eu não tenho a taxa com que o raio varia. Eu vou ter que manipular a expressão. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que trabalhar um pouquinho com a expressão, tá? Então, a gente, em geral, tem que dar aquela trabalhadinha com a expressão. O que eu posso fazer aqui? O 4/3 e o π eu posso tirar para fora. Por quê? Porque são constantes. Constantes a gente, em geral, tira para fora da nossa derivada. Tá? Então, a gente vai poder tirar para fora a constante 4 dividido por 3 e π. Tiro para fora. Agora, fiquei o quê? Com a derivada do raio ao cubo em relação ao tempo. Ainda aqui não é a minha taxa de variação que eu quero calcular, porque eu quero calcular o dr/dt.
que eu faço aqui? Aqui eu vou aplicar a regra da cadeia, e a regra da cadeia que eu vou aplicar aqui é aquela revisitada que eu falei para vocês. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente faz na regra da cadeia revisitada? Ó, tô colocando ela aqui do lado. Então, essa quantidadezinha aqui eu tô colocando do lado aqui, ó, para eu fazer a conta. Então, eu quero calcular a derivada de r ao cubo em relação ao t. Tá certo? O que eu posso fazer? Eu posso escrever ela desse jeito aqui, ó. dr ao cubo em relação ao t, eu posso calcular ela assim, ó. dr ao cubo em relação a r, dr dt. Olha lá, é como se você multiplicasse, dividisse embaixo por dr e multiplicasse em cima por dr. É como se tivesse aberto essa expressão. Olha, se você cancelar esse r com esse r, o que acontece? Sobra o dr ao cubo em cima e dt embaixo. Tá bem? Só que deste jeito que está aqui, facilita a conta da gente. Por que facilita a conta da gente? Ó, isso aqui é a regra da cadeia. Por que está facilitando a vida da gente? Porque aqui eu derivo r ao cubo em relação a r. Qual a derivada de r ao cubo em relação a r? A derivada está acostumada a fazer mesmo, né? Vai ficar o quê? O grau cai, então vai ficar 3 e subtrai 1. Então vai ficar 3r ao quadrado dr dt. Tá? Esse dr dt é a incógnita que eu quero. Então, eu escrevo isso aqui deste jeito aqui. Tá? Então, recapitulando, o que eu fiz aqui? Eu derivei o r ao cubo em relação a r e multipliquei por dr dt. Basicamente é isso que eu fiz. Tá? Então ficou dr ao cubo dr dt. Então quanto que deu essa derivada aqui? 3r ao quadrado dr dt. Então no lugar do dr ao cubo dt, eu coloquei isso aqui, né? Então ficou o quê? Ficou 3r ao quadrado dr dt. Então a formulazinha no final que a gente ficou foi essa aqui. Você está vendo que fórmula que é essa? Esta fórmula eu deduzi da relação envolvendo o volume e o raio derivando dos dois lados. O que essa fórmula está me dando agora? Agora ela relaciona o quê? Ela está relacionando a variação do volume com a variação do raio. Tá certo? Então, para eu descobrir a variação do raio, eu preciso saber o quê? Se eu souber a variação do volume, o 4 é um número, a gente sabe. O π também é um número, a gente sabe. E se eu souber o raio, eu consigo encontrar a variação do meu raio. Por que o raio é importante aqui saber? Até fisicamente faz bastante sentido. Quando você está enchendo uma bexiga, imagina quando você está fazendo... lembra lá quando você fazia a festa de aniversário e começava a encher a bexiga. Quando a bexiga é bem pequenininha, a hora que você enche, ela cresce bem rápido, né? Ela cresce rápido. Quando o raio está grande, ela demora mais para crescer, bem mais para crescer. Tá? Então, a variação do volume, se ela for uma variação do volume fixa, inclusive naqueles programas de auditório, quando você vê enchendo a bexiga, né, tem aquele problema que a pessoa vai trocando aquela bexiga enchendo e vai respondendo pergunta até ela estourar. Você vê que no começo ela cresce rapidinho. Está variando como está enchendo? Não, a variação do volume ela é constante. O que está variando ali? É que quando ela vai crescendo, o raio vai crescendo também, então a variação com que o raio cresce, ela diminui. Tá? Então, depende do raio a relação de variação do volume e da variação do raio. E ela é dada por essa expressão aqui. Tá certo? Então, o que a gente quer fazer aqui? Eu quero encontrar o dr dt. Quais foram as informações que foram dadas aí para mim no problema? Ele disse que a variação do volume era 100 centímetros cúbicos por segundo e o raio era 5. Você fala, professor, de onde você tirou o raio igual a 5? Vamos lá ler de novo o problema? Olha lá, o problema diz o seguinte, ó. O ar está sendo bombeado para um balão esférico de modo que o seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros por segundo, tá? Isso aqui. Quão rápido está aumentando o raio do balão quando o raio dele for 5 centímetros, ó? Foi dada informação. Foi dito para mim que quando ele está com 5 centímetros, eu quero saber quanto que o raio está variando ali, se a taxa de variação do volume é essa aqui. Então, ele deu o raio. O
que foi 5 centímetros. Então, o que a gente faz? A gente vem nesta expressão que a gente deduziu e substitui todas as variáveis que foram dadas, né? Todas as quantidades que foram dadas. Então, dv dt igual a 100. Então, no lugar do dv eu coloco 100 aqui. Então, eu coloco 100, né? Coloquei 100. 4π. No lugar do r eu coloco 5. Então, vai ficar 5. Perceba que as unidades de medidas estão coerentes, porque aqui foi centímetro cúbico por segundo e aqui foi centímetro. Se aqui tivesse dado, por exemplo, metro cúbico por segundo e aqui centímetro, aí eu precisava fazer uma mudança de variável aí para a gente poder... mudança de variável, não. Mudança de sistema de medida. Passar, por exemplo, de centímetro para metro, de metro para centímetro. Eu esqueci como é que fala isso. Mas era necessário adequar as unidades de medida na mesma unidade. Tá? Ou centímetro ou metro, mas aqui não tem, a gente não precisa fazer nada, por quê? Porque o volume foi dado em centímetro cúbico por segundo e o raio aqui foi dado em centímetros também. Bom, então como é que a gente faz a conta? Então vai ficar 100, 4 vezes π vezes 5 elevado ao quadrado, tá? 5 elevado ao quadrado dá 25. Então 25 vezes 4 dá 100, então vai ficar 100 igual a 100π dr dt. Eu posso passar o 100π dividindo, eu vou até apagar aqui, vou fazer um passo a mais, né? Então, quem vai ser o meu dr dt? Para achar o dr dt, eu passo o 100π dividindo, então vai ficar o quê? Ó? Dr dt igual a 100 dividido por 100π, né? Porque isso aqui está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Corto 100 com 100, vai sobrar o que para mim aqui? Dr dt igual a 1 sobre π. Posso deixar desse jeito aqui? Pode. 1 sobre π é 3,1415, não sei o que. Isso é um número irracional. Aqui não dá para a gente racionalizar, não dá para multiplicar em cima e embaixo para remover o π de baixo. Não tem jeito, o π vai ficar aqui mesmo. Se você tiver uma calculadora, você pode calcular aproximado, mas desse do jeito que está aqui. Tem unidade de medida? Tem. A gente tem que colocar a unidade de medida? Quando é dada, a gente tem que pôr, tá? Como é centímetro, ó, qual que ficaria a unidade de medida? O raio é medido em quê? O raio é medido em centímetros. O tempo é medido em quê? Em segundos, tá vendo? Então é fácil, inclusive, da gente identificar como a quantidade nossa está variando. Você pega a unidade de medida da variável que está em cima, que é centímetros, e embaixo vai ficar a unidade de medida do tempo, nesse exemplo é segundos. Então o dr dt é 1 dividido por π centímetros por segundo. Viu que legal? Então a gente consegue encontrar uma determinada relação, uma taxa de variação, encontrando a relação entre as variáveis. Tá? Bom, aqui eu coloquei um esqueminha, a estratégia que a gente usa para resolver problemas de taxas relacionadas. Então vamos lá, são alguns passos aí bem conservadores aí que a gente usa, mas que podem ser úteis quando a gente está aprendendo a fazer a taxa de variação. Quando a gente já está acostumado, a gente já vai direto, já não precisa seguir esses passos aqui, mas ajuda, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né, é ler atentamente o problema. Isso aqui pode parecer até bobagem, mas as pessoas hoje em dia elas leem e não entendem o que estão lendo. Isso é um mal geral, tá? As pessoas não conseguem às vezes se concentrar naquilo que ela está lendo, mesmo num problema pequenininho, tá? Então uma coisa que eu sempre digo: eu não estou entendendo o que eu estou lendo, lê 10 vezes se for preciso, tá? Lê de novo, até você compreender exatamente o que está sendo pedido, o que está sendo dado no problema, tá? Então, primeira coisa, ler atentamente e coletar todas as informações que foram dadas. Naquele problema anterior, por exemplo, quando eu li atentamente o problema, eu consegui identificar que era um balão, que era esférico, tá? Então, eu já sabia, se é esférico, eu já sei que tem raio. E eu já sei que o raio e o volume têm uma determinada lei. Então, você vê, quando a gente lê atentamente, as ideias começam a dançar na cabeça da gente, né? Ela pode dançar, mas você não pode deixar ela fugir, tá? Ela dança e fica lá.
Bom, aí a gente começou a ver as informações. Eu dei, por exemplo, falei que o volume variava com uma certa quantidade. Falar a palavra uma determinada quantidade varia em relação ao tempo é derivada temporal, tá? Quantidade varia em relação ao tempo, você está calculando uma derivada temporal aí, tá? Então a gente vai coletando as informações. Então a gente lê com cuidado e vai coletando informação. O segundo ponto importante é você pega aquelas informações todas que foram dadas e resume. Resume no cabeçalho do problema que você vai resolver, tá? E se possível, você faz um diagrama. O que é o diagrama? É um desenho, tá? Um desenho que envolve as variáveis, que envolve as quantidades. Ali eu fiz um diagrama. Qual foi o diagrama que eu fiz? Eu fiz o círculo aqui, o círculo não. Eu fiz a esfera, isso aqui é o diagrama. Eu fiz a esfera e coloquei o raio aqui, tá? Então esse aqui é o diagrama do meu probleminha. Eu indiquei. Eu coletei as informações. Quais foram as informações que foram dadas? O DVDT, ou seja, eu disse como o volume estava variando em relação ao tempo. Eu coloquei o que eu queria no problema. Então, isso tudo aqui é um resumo das informações. Coloquei a informação que foi dada e coloquei o que eu estou querendo efetivamente. Então, a gente tem que saber exatamente o que foi dado e o que a gente quer. Então, a gente lê o problema e identifica isso aí, tá? Bom, vamos lá, o terceiro coisa que a gente tem que fazer, né? Então, verifique as grandezas e identifique quais delas dependem do tempo. Por exemplo, aqui no nosso problema, que a gente já viu aqui, né, no nosso problema aqui envolvendo a esfera. O que a gente tá sabendo aí do problema? Ó, a gente tem uma bexiga, a bexiga está entrando um ar dentro dela. O que varia com relação ao tempo aí desse nosso modelo físico aí? O que está variando? O volume está variando em relação ao tempo e o raio também. Tem outra coisa que varia em relação ao tempo? Não, não tem. Então a gente já conseguiu identificar aí quais as quantidades que dependem do tempo. O 4 não depende do tempo, o 4, o 3 e o π são valores fixos aí, tá? Então, a gente já conseguiu identificar as quantidades que variam em relação ao tempo. Então, esse é o terceiro passo, que é importantíssimo. O quarto passo é expresse as informações dadas e a taxa pedida em relação às derivadas temporais, tá? Então, ó, quando tiver escrito, por exemplo, lá no modelo, a variação do volume é tanto. Variação do volume é uma derivada. A variação do raio é tanto. A variação do raio é uma derivada. Então, aqui no quarto passo é trocar a frase a variação de uma determinada quantidade pela derivada daquela quantidade. Tá? É isso que é para fazer. Tá? O quinto, encontrar a expressão relacionando as variáveis. O que era encontrar a expressão relacionando as variáveis? Era encontrar aquela lei lá, V igual a 4/3 de πr ao cubo. Em geral, isso é o mais difícil do problema, tá? Identificar como as quantidades se relacionam. Então, a compreensão do problema, a parte mais difícil é esta aqui. Então, aqui é que mora efetivamente o coração, o cerne, tá, do seu problema. Se você conseguir identificar isso aqui bem, você consegue resolver bem o seu problema, tá? Bom, aí no sexto passo e no sétimo passo são agora os passos operacionais. Até o quinto era ler, compreender e traduzir matematicamente. Agora o sexto e o sétimo são os cálculos que você já tem a expressão na mão e vai fazer as operações efetivas aí para você encontrar a relação que você quer. Então no sexto o que você faz? Você dá uma derivadinha dos dois lados da expressão que você teve, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu vim aqui, eu tinha expressão, vim aqui e apliquei a derivada dos dois lados. Derivei dos dois lados. O que eu fiz? Aplicando as derivadas dos dois lados. Em geral, obrigatoriamente, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Por quê?
Porque as variáveis não se relacionam de modo linear quase nunca. Tá? Você não tem, em geral, uma lei linear que relaciona as variáveis. Em geral, você vai ter que fazer uma conta aí e aplicar a regra da cadeia. Tá? Às vezes você tem que aplicar só de um lado, às vezes você tem que aplicar dos dois lados para poder encontrar realmente a conta que você quer. E finalmente, aí é a delícia, ao final mesmo, né? É substituir todas as informações dadas na expressão final que você teve. Tá? Que foi isso que eu fiz. Então você vê, eu fiz exatamente todos os passos que estão ali, só que eu não segui a receita de bolo colocando passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Mas eu segui. Implicitamente, no meu íntimo, ao resolver o problema, eu segui. Tá? Que foi o que? A última coisa foi, cheguei nessa expressão advinda do 6, no 7 eu vim substituir as informações. No lugar do DVDT eu pus o 100, no lugar do R eu pus o 5 e fui encontrar quem era o DRDT. Tá? Então, para a gente resolver um problema de taxa relacionada, a gente segue esses passinhos aí e a gente pode ser feliz em resolver o problema. Tá? Às vezes a gente vai ter muita dificuldade, sim, às vezes vai ter muita dificuldade. Às vezes a gente vai conseguir resolver, às vezes a gente não vai conseguir resolver, sim, às vezes a gente vai ter essa dualidade aí no nosso problema. Mas, se a gente seguir esses passos, pelo menos a gente já vai ter alguma estratégia para resolver o problema. Tá? A estratégia não quer dizer que a gente consiga resolver sempre. E eu compreendo isso, que os alunos às vezes têm dificuldade, eu compreendo. Eu não vou chegar e crucificar o aluno porque ele não conseguiu resolver todos os problemas, mas a gente espera que o aluno cresça em conhecimento tentando resolver esse problema. E resolver problema usando derivadas e usando integrais mais à frente é importante porque é aí que a tradução realmente, quando a matemática ela põe a mão em problemas realmente que têm a sua utilidade real. É claro, você fala, professora, mas todos os nossos probleminhas que a gente tem aqui, em geral, são coisas muito idealizadas. Sim, porque a gente está começando a trabalhar com modelos. Você sabe o que é um modelo? O que realmente é a palavra modelo, o que ela representa? O modelo quer dizer uma coisa idealizada. Tá? Quando você tem a pessoa desfilando, esse é um modelo. É uma idealização de uma coisa que você. Da beleza, né? Está idealizando uma coisa que representa a beleza. É um modelo de beleza lá que tá numa passarela. Um modelo matemático é uma simplificação ou uma idealização de uma situação, ou seja física, ou biológica, ou química. É uma idealização. Os modelos podem ser melhorados adicionando cada vez mais informação. Mas quando a gente começa a aprender aqui nas taxas de relacionadas aqui, é claro que são modelos muito simplificados que, em geral, na vida real, a gente dificilmente vai ver essas situações aqui. Algum deles a gente até vê. Mas por que eles são importantes? Porque eles te ensinam a manipular a derivada, a identificar as relações. Por exemplo, quando vocês forem trabalhar com as, como é que fala? Disciplinas mais à frente, disciplinas envolvendo transporte de fluidos, transporte de massa, vocês vão ver que vão ter derivadas lá dentro. E essas derivadas vão estar envolvendo taxas relacionadas. E vão ter modelos um pouco mais aplicados lá, mas vocês vão ver que vão ter problemas envolvendo taxas de variação. Talvez ele já dê para você todas as quantidades que você queira, só para substituir e resolver o problema. Tá? Mas para deduzir, ou para chegar nas fórmulas, ou para conseguir caminhar, a gente precisa de identificar corretamente a relação envolvendo as variáveis e como essas taxas relacionadas se relacionam entre si. Bom, então vamos lá, vamos fazer mais um exemplo aí, né? Depois de contar todo um monte de história aí, é o seguinte, vamos lá então, ó. Aqui eu não coloquei desenho nenhum, só coloquei o problema e a gente vai trabalhar agora
e vai tentar resolver esse problema aí, ó. Uma escada de 5 metros de comprimento está apoiada numa parede vertical. Se a base da escada desliza afastando-se da parede a 1 metro por segundo, quão rápido o topo da escada está escorregando quando a base está a 3 metros da parede? Tá? Se você não compreendeu direito o que o problema está pedindo, vai lá, lê de novo. Lê de novo. Eu não vou ler de novo porque não vale a pena ficar lendo quantas vezes for necessário, porque eu não sei quantas vezes a pessoa vai precisar que eu leia para ela compreender o problema, tá? Mas aqui eu já li. Então, vamos lá. Uma escada de 5 metros de comprimento. Vamos colocar as informações que a gente tem? Então, a gente tem da escada, que ela tem 5 metros. Estou colocando aqui no cabeçalho todas, estou resumindo as informações. Se a base da escada desliza-se afastando-se da parede a 1 metro por segundo. Opa! Aqui, ó, 1 metro por segundo. Ele está dizendo que a base da escada desliza-se afastando da parede. Então, isso aí está dizendo como a base está variando, não é isso? Não é? Está dizendo que a base está se afastando da parede? Não está dizendo que ela está deslizando? Então está dizendo que a base está tendo uma variação de posição. Tá? Então, a gente coloca aqui em palavras, depois a gente troca por derivada, né? Então, ó, a base se afasta a 1 metro por segundo. Ó. Essa é outra informação que foi dada. Aí ele está querendo saber, ó, quão rápido o topo da escada está escorregando. Então, a pergunta do problema é: o topo escorregando? Então, a gente coloca aqui uma interrogaçãozinha. Isso que a gente quer saber. Quando a base da escada está a 3 metros da parede, então, nesse caso aqui, quando a base está a 3 metros. Tá? Então, isso aqui foram todas as informações. Vamos fazer um desenho? Desenho ajuda, hein? Desenho o diagrama. No desenho, a gente vai colocar essas informações que estão todas aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma escada apoiada numa parede. Então, eu tenho uma parede vertical assim, né? Ó, tem uma parede. Aí tem uma escadinha aqui, ó. Uma escada. Essa é a escada. Tá? Uma escada apoiada na parede. Qual o tamanho da escada? Foi falado para mim, é 5 metros. Ó. Aqui é 5. 5 metros. Esse é o tamanho. Tá? Tá fixo, tá parado, tá bonitinho ali. A escada, ela faz um formato de um triângulo aí. E a gente vai ter aqui, ó, essa distância daqui até aqui. Essa distância, que eu vou chamar de x, tá bem? E essa distância aqui, que eu vou chamar de y. O que corresponde cada distância aí? Ó, essa distância, essa x aqui, é a distância da base até a parede, você tá vendo? A distância da base até a parede, que eu chamei de x. E essa distância aqui, esse tamanho aqui, é a altura ou o topo que a escada tá, né? A distância que a escada tá até o chão, que a gente pode chamar de topo, tá bem? Então aqui é a distância do topo da parede até o chão, que a gente chamou de y, e aqui é a distância da base até a parede, tá bom? Então esse é o diagramazinho que a gente tem. Tá bom? Esse é o desenho que a gente tem aqui no problema. O que ele falou aqui? Ele está dizendo que a base se afasta a 1 metro por segundo. Opa! A base se afastar, então você começa, fecha o olho aí e tenta imaginar. É como se a escada tivesse o quê? Ela estivesse fazendo essa figura aqui, né? Ela está caindo e está escorregando, né? Então, o que está acontecendo? O x está aumentando, porque a escada está escorregando, então esse x está aumentando. Então, a base se afastar a 1 metro por segundo, ele está dizendo que o dx dt é igual a 1 metro
por segundo, tá? A base se afastar, estou dizendo que a base está, esse x aqui, ele está variando com o tempo, tá? Então você imagina, ele não está escorregando, então quer dizer que esse x está crescendo, né? Então, esse dx dt está correspondendo a como essa escada está escorregando. Então, ela está escorregando a 1 metro por segundo. Logo, ela vai cair no chão completamente, tá? Então, ela está escorregando a 1 metro por segundo. O que ele quer encontrar no problema? Ele quer saber como o topo está escorregando. Então, qual a incógnita que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o dy/dt. Ele quer saber isso aqui. Ele quer saber como o topo está escorregando em direção ao chão, tá? Isso que ele quer saber no nosso problema. Bom, então a gente já conseguiu fazer o diagrama, a gente conseguiu identificar as informações que a gente tem, e agora a gente tem que ter uma lei envolvendo x e y, tá? Essa lei envolvendo x e y aí, ela é fundamental para a gente conseguir resolver o problema. Olha para a figura, olha, se a gente não fizer a figura, a gente não consegue identificar a lei. Olha para a figura. Que figura geométrica que a gente tem aí? Olha para esse aqui, né? A base, a escada e a altura. Olha que figura bonita que a gente tem aqui. Isso aqui é um triângulo. E qual triângulo? Um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, o que a gente faz? Ó, um ângulo de 90 graus aqui. O que a gente faz no triângulo retângulo? Qual a lei fundamental do triângulo retângulo que envolve os catetos e a hipotenusa? Ó, quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o lado que faz o oposto ao 90 graus. Então, 5 é a hipotenusa. Qual é a lei que envolve a hipotenusa e os catetos? É Pitágoras, tá? Então, ó, então note, então vou escrever isso aqui, né? Então note que a escada forma um triângulo retângulo. Olha que delícia, aqui é o triângulo retângulo. Ele é assim, né? Ó. Y, X e 5. Então, a gente podemos usar a fórmula de Pitágoras. Até a fórmula de Pitágoras é tão famosa, né? Tem até naquela letra do Mamonas Assassinas, não sei. Bom, aí voltando aqui, né, ao nosso problema. Então, a gente tem o que aqui, né? Como é que é a forma de Pitágoras? É essa aqui, né? Ó. X² mais y² igual a 5 ao quadrado, né? O quadrado, se eu pego o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Então, essa é a lei que relaciona x e y, tá certo? Essa é a lei que relaciona x e y. Então, ó, eu já fiz o diagrama, identifiquei quem eram as minhas variáveis, identifiquei quem eram as minhas quantidades que eu quero encontrar, inclusive já estão nas derivadas aqui. Identifiquei a lei que eu quero, tá certo? Agora, o que eu faço? Eu posso vir aqui e já derivar dos dois lados a lei, tá? Então, agora, derivando dos dois lados, de ambos os lados, né? Mais bonito, ó, ambos os lados. O que a gente vai ficar? Eu estou derivando em relação ao tempo, tá? Em relação a t. Então vai ficar assim, ó, vai ficar d dt de x² mais y² igual a d dt de 5. A derivada de uma constante, 5 ao quadrado, né? A derivada de uma constante é zero, então do lado direito é moleza, tá? Se derivar 5 aí, é zero. A derivada do lado esquerdo, a gente aplica as regras que a gente está acostumado, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Tá certo? É isso que a gente tem. Você está vendo que não está de modo linear aqui, ó? Aqui eu tenho x², aqui tenho y². Então, obrigatoriamente, o que eu tenho que fazer? Eu terei que aplicar a regra da cadeia aqui, tá?
tanto em x quadrado quanto em y quadrado. Mas como é que é a regra da cadeia? Se você quiser vir aqui no rascunho, a gente faz aqui rapidinho. Ó. Como é que é a regra da cadeia aqui? Ó? É molezinha de fazer. Por quê? Porque ela é assim, ó. É dx quadrado em relação à variável que ele é dx. Depois a gente troca isso aqui por dx dt. Tá? É isso que a gente faz. Então, se você está derivando a variável x quadrado que não... Se fosse linear, a gente não precisava fazer nada. Se fosse x aqui, ó, se a gente fosse x quadrado já fosse x, a gente não precisava fazer nada porque a gente já teria a taxa de relacionada aí, né? A taxa de variação. A gente já teria a taxa de variação. Mas é não linear. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, essa escrita desse jeito, é para remover a não linearidade, para a gente poder abrir a derivada desse jeito aqui. Então, o que a gente faz? Ó? Eu tenho dx quadrado em relação a t, o que eu troco aí? Eu escrevo dx quadrado em relação a dx, que é a própria variável, né, que eu estou derivando, depois escrevo dx dt. Tá? Então, essa é a regra da cadeia, que é a mesma coisa que a regra da função composta, mas aqui é tão simples que a gente já joga nessa formulazinha aqui que ajuda, tá? Então, quanto que dá isso aqui? Aqui vai ficar o quê? 2x, que a derivada de x quadrado em relação a x é 2x, dx dt. Tá? Então, isso, ddt de x quadrado vai dar isso. E se a gente vier calcular a derivada de y quadrado em relação a t, vai ficar o quê? Vai ficar a mesma coisa, ó. Vou escrever como ddy de y quadrado, dy dt, que vai dar o quê? A derivada de y quadrado em relação a y é o quê? É 2y. Então, é 2y dy dt. Então, a gente troca isso aqui assim, né? Vai ficar 2x dx dt mais 2y dy dt igual a quanto? A zero. Tá? Aqui é o que a gente tem. Tá vendo? Então, aqui eu já apliquei, inclusive, até a sexta propriedade lá. A sexta, aquela propriedade não. O sexto passo. Já cheguei aqui. O que eu preciso fazer? Agora eu só substituir as informações que foram dadas para mim. Tá? Primeiro, quem que eu quero achar? Eu quero achar isso aqui, ó. Essa é a minha incógnita. Ó, eu quero achar quem é o dy dt. Tá bem? Isso que eu quero achar. O que foi dado para mim? Então, vamos lá. Então, foi dado para mim o problema, o dx dt, que foi dito que era 1 metro por segundo. Foi dado o que mais para mim? Vamos lá ler. Vamos voltar lá na leitura. Foi dado o seguinte, né? Então, uma escada tem 5 metros de comprimento, está apoiada numa parede vertical. Se a base da escada desliza se afastando da parede a 1 metro por segundo, a gente já colocou lá. Quão rápido o topo da escada está escorregando, ou seja, o dy dt, quando a base da escada está a 3 metros da parede. Opa, ele diz quanto vale o x. O x vale quanto? Vale 3. Então, eu quero saber como que ela está escorregando quando x vale 3. Tá? Então, vou fazer o desenho aqui de novo, vamos usar olhar lá de novo. Ó. Então, aqui nesse momento é x valendo 3, o dx dt valendo 1, o dy dt é o que eu quero achar, tá? Aqui vale 5. Então, a gente vai substituir aqui tudo na equação, tá? Então, vai ficar 2, no lugar do x a gente coloca 3, no dx dt a gente coloca 1, né? Ó, então, deixa eu escrever aqui substituindo, né? Porque a pessoa fala, né? Então, deixa eu chamar isso aqui de triângulo. Então, substituindo as informações em triângulo. Então, vamos lá. Então, no lugar do x, a gente coloca o quê? A gente coloca, o 3, né? Então, vai ficar 2 vezes 3. No lugar do dx, a gente coloca 1 mais 2. Você fala, professor, e o y? Quanto que vale o y? Ixi, o y não foi dado. E aí estragou a nossa vida, desgraçou a nossa vida. Como é que a gente resolve o problema? A pessoa para aqui. Não, a gente consegue encontrar y. Por que a gente consegue encontrar y? Você está vendo a lei que você já encontrou aqui em cima? Essa lei aqui? Essa lei aqui, se eu der o valor de x, eu consigo achar o valor de y. Se eu der o valor de y, eu consigo achar o valor de x. Tá?
Eu não dei o valor de x, dei. Eu disse que era 3. Como é que eu faço para achar o valor de y? Eu jogo aqui. Então, essa lei, ela amarra x com y. Então, se eu der x, eu encontro facilmente y, tá? Então, aqui eu já posso vir aqui e encontrar quem é o meu y. Então, usando... Opa, aqui usando mais feio. Usando x² mais y² igual a 25, porque é 5 ao quadrado, o que a gente tem? Então, no lugar do x eu coloco 3, né? Então vai ficar 3 ao quadrado mais y² igual a 25. 3 ao quadrado é 9, vou passar para o lado de lá, né? Então vai ficar y² igual a 25 menos 9 dá 16. Ou seja, o y vale raiz quadrada de 16, que é 4. Aí você fala, professor, quando a gente resolve isso aqui, não é mais ou menos raiz quadrada de 16? É mais ou menos. Mas você já viu tamanho negativo? Não tem, né? Não tem tamanho negativo. Um tamanho é uma quantidade positiva. Tá? Então, a gente coloca aqui o valor 4. Então, vai ficar 2 vezes 4 dy dt igual a 0. Ah lá, agora moleza, né? Eu coloquei todas as variáveis, só deixei o dy dt para achar. Então, a estratégia que a gente sempre usa é, o que é conhecido a gente passa para o lado direito, o que é desconhecido a gente deixa do lado esquerdo. Então, vai ficar aqui, né? 2 vezes 4 dá 8. 8 dy dt igual a 2 vezes 3 dá 6. Então, menos 6. Então, vai ficar, passo o dy dividido, né? Então, dy dt igual a menos 6 sobre 8. Dá para a gente dar aquela canceladinha, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 2, então vai ficar 3 e 4 embaixo, isso aqui vai ficar menos 3 quartos. A pessoa fala, professor, se eu não soubesse simplificar, eu poderia deixar menos 6 sobre 8? Pode. Menos 6 sobre 8 é a mesma coisa que menos 3 sobre 4, tá? Tanto faz, não tem problema nenhum. Qual unidade medida aqui? Não está sendo medido em metros, então o y, que é o tamanho em metros, então é metros, dividido pelo quê? Pelo tempo que está sendo medido em segundo. Então, está dando menos 3/4 metros por segundo. Você percebe que o negócio não é linear mesmo? Olha, a base escorrega a 1 metro por segundo, mas a altura está 3/4 metros por segundo. Por que o sinal deu negativo, hein? A gente não se perguntou por que o sinal deu negativo. Por quê? Olha bem, olha que inclusive fisicamente o negócio faz sentido. Quando a escada se afasta, que é a base aqui, o que está acontecendo? O tamanho da distância está aumentando, né? Ó. Então, a distância com que a escada está em relação à base aqui está aumentando, né? Mas a altura, o que está acontecendo com o topo? O topo está se aproximando do chão. Então, o que está acontecendo? Ele está diminuindo. Não está diminuindo o tamanho? Então, perceba que, inclusive, o sinal da quantidade ela está correta. Como é negativo, está dizendo que o topo está diminuindo. Está dizendo que a escada está caindo mesmo, tá? Então, quando a base aumenta, o topo diminui, porque a escada está caindo, tá? Então, legal, né? É um exemplo bem interessante aí que a gente tem. Vamos fazer mais um, dá tempo, dá pra fazer até mais 2 se duvidar. Vamos lá. Exemplo 3. Se tiver alguma dúvida, para, se não entendeu o que eu falei ali. Mas eu acho que eu estou fazendo bem detalhadinho. O problema é difícil mesmo, tá? Não é simples, mas eu pelo menos estou fazendo todos os passos necessários aí para poder resolver. Acredite, hein? Quando eu aprendi função, no caso cálculo, a professora não fazia assim. De jeito nenhum. Era tudo atropelado. Pegava, jogava expressão, derivava dos dois lados, a gente nem sabia o que estava acontecendo e dava a resposta. Pronto, era assim que funcionava. Eu estou pensando, pelo menos estou tentando fazer o mais mastigado que eu posso. É difícil mesmo, tá? Acredite, o problema, a taxa relacionada são difíceis mesmo, mas são importantes e úteis. Bom, vamos lá, exemplo 3. Um tanque de água possui o formato de um cone invertido. Ó, já começa a imaginar, fecha o olho, já começa a imaginar o cone invertido para o tanque de água. Só um detalhe antes de eu continuar o problema, um cone é assim, ó.
Isso aqui é um cone. Isso é um cone. O cone invertido, ele é de ponta cabeça, tá? Então, esse aqui é um cone invertido. Tá bom? Então, é o formato do copinho de sorvete lá. Então, o copo de sorvete é um cone. Bom, então vamos continuar a leitura. Porque às vezes a pessoa não consegue entender, porque às vezes não, a pessoa se perde na questão, porque às vezes ela não consegue entender o que é por exemplo, um cone invertido. Teve uma vez um amigo meu que também é professor, ele disse que o aluno não conseguiu resolver o problema que ele está pedindo porque ele não entendeu a palavra substancialmente. Ou seja, era uma palavra que não tinha nada a ver com o problema, mas ele não resolveu o problema porque tinha a palavra substancialmente. Ele tinha entendido tudo, mas não sabia o que era substancialmente. Então, quando você for ler um problema, se você não entender uma palavra, não tenha vergonha, vai lá no dicionário e veja, tá? Olha a figura exatamente, cada palavra, se não entender uma, e se isso está atrapalhando de você resolver o problema, consulte o dicionário, tá? E talvez isso ajude você a compreender melhor o problema e conseguir resolver. Então vamos lá. Ó. Um tanque de água possui o formato de um cone invertido com raio de 2 metros e altura de 4 metros. Se a água está sendo bombeada a 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa com que a água está subindo quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Tá, então vamos lá. Vamos fazer o que eu sempre digo aí para a gente fazer. De novo, se você precisar ler de novo o problema, você lê quantas vezes forem necessárias, né? Mas aqui eu não vou ler de novo. Eu vou já coletar as informações. Então vamos lá. Ó, um tanque de água possui formato de um cone invertido com o raio do cone é 2 metros e a altura é 4 metros, tá? Eu coloquei a informação. A água está sendo bombeada a 2 metros cúbicos por minuto. O que está variando aí, hein? Metro cúbico é unidade de medida do quê? Metro cúbico é unidade de medida de volume. Então, se ele está dizendo que está entrando água a 2 metros cúbicos por minuto, então o que está variando nessa informação aí? É o volume. Então, o volume do tanque está crescendo a 2 metros cúbicos por minuto. Então, a informação que foi dada para a gente é que o dV/dt é 2 metros cúbicos por minuto. Ou seja, a variação do volume ela está sendo dada como 2 metros cúbicos por minuto. Porque o volume do tanque varia pela quantidade de água que entra nele. Tá? Bom, encontre a taxa com que a água está subindo quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Olha, para eu continuar a colocar as outras informações, vai valer a pena eu fazer o desenho, tá? Depois eu coloco mais informações aqui. Então, eu vou fazer o diagrama antes para a gente identificar quais são as variáveis exatas aí para a gente poder colocar na nossa equação. Vamos lá, então. Ó, então, o nosso tanque ele tem esse formato, é um cone invertido, assim, tá? Um cone é essa figura, tridimensional. O raio é 2, tá bem? 2 metros. A altura é 4 metros, ó. 4 metros a altura. A altura é o quê? É a distância do topo do cone até a sua base, tá? A altura é isso aí no nosso cone. O que ele está dizendo aí, ó? Se a água está sendo bombeada a 2 metros cúbicos por minuto, encontre a taxa com que a água está subindo. Então a água está entrando aqui, não está? Então ela vai enchendo aqui, né? Começa a encher, encher. Ela está subindo, não está? Então, na verdade, o que ele quer encontrar? Ele quer encontrar como essa água está subindo aqui. Tá certo? Bom, essa variável aqui, isso aqui corresponde à altura, tá? Que a gente coloca como H. Então, H vai ser a altura. H é a altura.
E aqui a gente vai chamar de R. R é o raio, tá? Só que o cone, quando você faz um corte nele, ó, aqui você tem um círculo também, tá? E aqui também tem um raio. Todos eles têm um raio. Então aqui é um raio e aqui é a altura. A altura dessa quantidade de água que eu tenho aqui. Tá bem? Então qualquer corte que você faça aí, você chegar aqui, ó, se você tiver nessa altura aqui, ó, de água, você vai ter um subcone aí, ó, que tem um raio e tem uma altura até lá embaixo. Tá? A altura. O que ele quer saber? Ele quer saber como a altura varia, então ele quer saber o dH/dt, a altura variando, ó, isso é o que ele quer saber, quando a profundidade for 3 metros, ou seja, a profundidade é a distância daqui até o fundo, né? Porque como o cone é invertido, como é que a gente mede a profundidade? A profundidade é a superfície até o ponto mais fundo que ele está. Então a profundidade é esse tamanho aqui. Então ele quer saber qual é a variação da altura, ou seja, como essa altura está aumentando quando esse tamanho for 3 metros. Tá? Então imagine o seguinte, imagine um cone que está cheio até uma altura de 3 metros e ele quer saber como essa altura varia a partir desse ponto aqui, tá? Então, quando o H for igual a 3 metros. Então, as informações que a gente tem do problema são esses aqui. O raio, a altura, a variação do volume, ele quer saber a variação da altura, essa altura aqui, quando o H for 3 metros, tá bem? Bom, então vamos lá. A primeira lei que a gente vai ter que identificar aqui é a lei do volume. Como é que é o volume do cone envolvendo a altura e o raio, hein? Vocês lembram lá de geometria espacial? Ela é assim, ó. É 1/3 da área da base vezes a altura. Toda figura geométrica no qual embaixo é grandão e afunila para um ponto só, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Você fala, qual é a outra figura que tem isso aí? A pirâmide também é assim. A pirâmide você tem uma base que é triangular ou quadrada e ela afunila num único ponto. Como é que é o volume da pirâmide? Também é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Ó, a base aqui é um círculo, tá bem? Então, o volume, então, para encontrar o volume do cone, o que a gente faz? A gente vai colocar, né? O volume é igual a 1/3 da área da base vezes a altura. A base é um círculo, tá? Então, a área da base aqui, qual que é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então, o volume do cone, ele é 1/3 de πr ao quadrado vezes h, tá? Essa é a lei que a gente tem. Você percebe que aqui envolve raio e altura. Só que tem um detalhe importante no cone. O cone, ele é uma figura no qual a gente consegue identificar a relação raio e altura em qualquer altura que a gente esteja. Então, por quê? Você consegue fazer um corte no cone. Imagina que você pega uma faca e corte o cone exatamente no meio. Que figura geométrica que você vê quando você corta o cone no meio? Você vê essa figura aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, tá vendo? Então, esse triângulo ele vai ter esse tamanho daqui até aqui 2, daqui até aqui 4. Aí você fala, professor, qual a vantagem disso aqui? A gente pode usar semelhança de triângulos para encontrar o quê?
para encontrar a relação do raio e a altura geral. Então, se eu pegar um outro triângulo aqui, dentro desse triângulo grandão aqui, por exemplo, esse aqui, ó, um triângulo genérico de base R e altura H qualquer. Você está vendo que esse triângulo aqui, ele é semelhante ao triângulo grandão que eu tenho? Por que ele é semelhante? Quando dois triângulos são semelhantes? Eles são semelhantes quando eles são iguais. É como se tivesse uma miniatura do outro. Tá? Eles não são iguais de tamanho, mas eles são proporcionais. Então, os dois triângulos são proporcionais. Você vê que esse triângulo aqui, né, triângulo rosa, ele é magenta, ele é proporcional ao triângulo maior. Então, vou fazer os dois desenhos dos dois triângulos aqui, ó. Vou fazer o magenta aqui. Magenta. E vou fazer o triângulo azul, ó, triângulo azul, que é esse aqui. Opa, o azul. Vou fazer ele em azul. Vou fazer ele azul aqui. Para o cone, isso sempre é verdade, tá? Um cone, se a gente souber como é a base e a altura dele, a gente sempre consegue encontrar essas relações envolvendo o raio e altura, tá? Por isso facilita. Então, esse tamanho aqui é 4, aqui é 2, aqui é H e aqui é R, tá? Usando relação de triângulo, o que a gente sabe, ó? O H está para 4, ó, então H está para 4. Até vou colocar aqui, né? Vou deixar um espacinho aqui. Então, podemos encontrar, né? Vou escrever aqui, ó. Podemos encontrar a relação. Podemos encontrar a relação envolvendo H e R, altura e raio de um cone através da semelhança de triângulos. Que forma que a gente faz isso? A gente vai usar, então, ó, H está para 4, H está para 4, assim como R está para 2, ó, R está para 2. Então, o que a gente consegue achar? Eu consigo achar R em função de H, porque a pergunta que eu quero responder é dH dt. Então, qual variável que vale a pena eliminar aqui? O R ou o H? Vale a pena eliminar o R, tá certo? Então, eu vou escrever R em função de H. Então, vou escrever aqui, né? Então, vai ficar, passo o 2 para lá, né? Então, o R é igual a 2 quartos de H. 2 quartos de H a gente consegue simplificar. Então, em cima divido por 2, embaixo por 2 também. Então, o R vai ficar H sobre 2. Então, a relação de H e R é que o raio sempre vai ser a metade da altura. Então, quer dizer o seguinte, olha, quando você tiver, por exemplo, numa profundidade de 3 metros, quanto que é o raio? É 1,5. Então, se eu tiver isso aqui, eu já sei que o raio é igual a 1,5. Quando você está numa profundidade de 2 metros, o raio quanto? O raio é 1. Então, essa relação aqui amarra o raio com a altura. Deixa eu colocar uma a mais aqui. Bom, então, substituindo agora todo na equação, então agora usando no volume do cone, o que a gente encontra? A gente encontra que o volume é igual a 1/3 de π no lugar do vou pôr R ao quadrado H, né? Então, substituindo aqui, a gente encontra que o volume é 1/3 de π, no lugar do R a gente coloca quem é ele. É H sobre 2 ao quadrado vezes H. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 1/3 de π, H ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4 vezes H. Dá para juntar ainda, né? Então, vai ficar o quê? Ó, H ao quadrado vezes H ao quadrado vai ficar H ao cubo. 4 vezes 3 dá 12. Então, vai ficar π H ao cubo sobre 12. Tá bem? Então, o volume do meu cone envolvendo só a altura dá H ao cubo sobre 12. Podia ter escrito em relação ao raio? Poderia. A gente poderia ter escrito só em relação ao raio também, mas aqui, como eu quero achar o dH dt, eu vim e coloquei em função de H. Agora eu já tenho a fórmula, ó. Eu já encontrei a fórmula. Agora eu já vou para o sexto passo. Qual que é o sexto passo? Agora, então, tendo a fórmula,
podemos derivar em relação a t. Tá? Então, eu dou uma derivadinha dos dois lados. Então, vai ficar um d dt de v igual a um d dt de πh ao cubo sobre 12. O que vai dar aqui? O dv dt eu tenho como informação do problema. Por quê? O que o problema disse? Ele disse que o volume varia a 2 metros cúbicos por minuto. Tá? O que eu quero achar é o dH dt. Ó, eu ponho o π vem para fora, o 12 também, então vai ficar π sobre 12 d dt de h ao cubo. Qual a derivada de h ao cubo em relação ao tempo? Lembra que eu vou ter que aplicar a regra da cadeia também. Como é que vai ficar a regra da cadeia aqui? Deixa eu colocar aqui uma barrinha aqui, né? Vou colocar aí outra cor aqui, vermelho. O que eu faço aqui? Eu vou aplicar a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Ó, o d dt de h ao cubo eu faço como? Eu vou fazer dh ao cubo dh dt. É assim que eu escrevo. Tá? dh ao cubo dh dt. Quanto que é a derivada de h ao cubo em relação a h? Vai ficar 3h ao quadrado dh dt, tá? Então é assim que eu faço. Então a derivada de h ao cubo em relação a t, eu aplico a regra da cadeia aqui. Então separo dh ao cubo dh dt. Então no lugar disso tudo aqui eu coloco 3h ao quadrado dh dt. Então vai ficar assim, né? Vai ficar dv dt igual a π sobre 12, 3h ao quadrado dh dt. Dá para simplificar aqui? Dá. 3 em cima, 12, cancela um 3 aqui com 3 aqui, vai sobrar dv dt igual a πh ao quadrado dh dt, e embaixo vai sobrar 4, tá? Porque eu estou simplificando um 3 aqui com um 3 daqui. Se eu pego 12 e divido por 3, vai dar 4. Então, eu achei a relação envolvendo a derivada do volume, né? Ou seja, a variação do volume com a variação da altura. Agora, acabou o problema, né? Porque agora é só substituir. Então, substituindo as informações, o que a gente encontra aí? No lugar do dv dt é a variação do volume, que eu já dei ali como informação, que foi quanto? 2 metros cúbicos por minuto. Então, no lugar do dv dt, né? Ó, o dv dt é 2 metros cúbicos por minuto. O h, ele é 3 metros, que foi dado lá. Então, jogando na fórmula aqui, vai ficar o quê? 2 igual a π sobre 4. No lugar da h, a gente coloca o 3 ao quadrado dh dt, que é a incógnita. Tá bem? Continuando a conta aqui, vai ficar o quê? 2 igual a 3 ao quadrado dá 9, então vai ficar 9π sobre 4 dh dt. Eu quero encontrar o dh dt, então eu vou passar o 4 que está embaixo multiplicando, o 9 que está multiplicando o 9π vai passar dividindo, então vai ficar assim, né? dh dt igual a 2 vezes 4 dividido por 9π. Ou seja, dh dt é igual a 4 vezes 2 dá 8, dividido por 9π. Qual a unidade de medida aqui que eu vou usar? Metros por o que? O tempo é medido em minutos, então é 8 dividido por 9π metros por minuto. Essa é a unidade de medida que a gente utiliza, tá?